Questão 1 do simulado da UERJ. A nomeação do desconhecido é uma maneira de se recuperar da comoção inicial diante do novo, tornando-o compreensível conforme defende o texto. Isso pode ser observado na proposta feita pelo fixista Carl Linneu, no século XVIII, quando criou um determinado número de categorias hierárquicas a fim de classificar os seres vivos. Observe a seguir um exemplo de classificação da espécie ursos americanos. Aí ele coloca lá as categorias taxonômicas propostas por Linneu, né? Desde reino até espécie, né? Você tem lá reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ele vai colocando ali para a gente dessa espécie que é o ursos americanos. Aliás, ursos americanos tinha que sair sublinhado ou em itálico ali, né? Acabou saindo aí de uma forma normal a nomenclatura proposta, né, para espécies, ela além de ser uma nomenclatura binomial, ali tem dois termos, o primeiro que é o ursus e depois americanos, o segundo termo que é o americanos. Ursus indica o gênero a qual essa espécie pertence, americanos é um epíteto, né, que nesse caso a gente chama de epíteto específico. Os dois termos juntos determinam uma espécie, e nessa nomenclatura, o nome de uma espécie, ela deve vir aí, nesse caso, sublinhada ou em itálico. Considerando a época em que Linneu fez essa proposta, seu sistema de classificação dos seres vivos tinha a seguinte finalidade. Letra A, organizá-los com base em sua filogenia. A filogenia, e nesse caso filogenética, né, ela trabalha com a organização desses indivíduos a partir de análises moleculares e também aí, nesse caso, morfológicas. Quando a gente trabalha com filogenética, a gente já está trabalhando num período em que se levava em consideração os processos evolutivos. Se você voltar no enunciado, ele fala o seguinte para a gente. Isso pode ser observado na proposta feita pelo fixista. Então, Linneu era, nesse caso, um fixista. Então, ele está no período anterior às ideias sobre evolução. O fixismo é a ideia de que os organismos eram criados por um ser divino e que permaneciam os mesmos ao longo do tempo sem sofrer alterações. Então, Linneu, ele não trabalhava com ideias evolutivas. A letra A está errada, porque a filogenia é baseada em ideias evolutivas, né, em análises moleculares e tudo mais. E a letra D também está errada aí nesse caso, porque ele fala em classificação tendo em vista ideias evolucionistas. Se o Linneu era fixista, não valia essa questão aí, nesse caso, não faria a opção, desculpa, ela não faria sentido. A gente fica entre a letra B e a letra C. Letra B, ordená-los em função do seu grau de parentesco. Eles não eram ordenados em função do grau de parentesco. Eles eram agrupados de acordo com as características morfológicas que eles iam apresentando. Então, Linneu criou um sistema de organização em que os indivíduos iam sendo agrupados e esses grupos iam sendo formados diante das características morfológicas que esses indivíduos apresentam. Então, seria, nesse caso, a letra C a opção correta nessa questão.